use as armas que você já tem. Vamos repetir juntos? Diga, use as armas que você já tem. Gente, eu vivi muito tempo na minha vida paralisado por conta de coisas que eu não tinha. A minha mente simplesmente estava focada na falta, naquilo que eu não tinha. E eu ficava pensando, poxa, Deus não vai agir, as coisas não vão acontecer na minha vida, na minha família, no meu ministério, naquilo que eu desejo, naquilo que eu sonho, porque eu não tenho condições, me faltam muitas coisas. Me falta dinheiro, me falta formação necessária, me falta apoio de pessoas, eu não tenho os talentos que eu preciso para que isso aconteça, até descobrir que Deus jamais vai usar algo que me falta. Ele sempre vai utilizar aquilo que eu já tenho, aquilo que eu possuo. E muitas vezes a gente fica nessa neura de ficar buscando, poxa, o meu sonho, o meu desejo, o meu objetivo, até pode acontecer desde que eu tivesse as condições necessárias, mas você vai olhar para a palavra de Deus, não só para a história de Bartimeu, mas para a história de todos os milagres. Deus nunca vai se preocupar ou perguntar para a pessoa o que é que você precisa, qual é a sua necessidade, o que você não tem. Pelo contrário, quando Deus dá uma missão para alguém, o que ele pergunta é, o que você tem? Segundo Reis 4, Eliseu recebe a visita de uma viúva. O marido dela morreu, ele era discípulo de profeta, era um homem de Deus, só que não sabia mexer com dinheiro. Morreu e deixou a mulher endividada. Nem sempre as coisas caminham juntas, não é porque uma pessoa é crente, é cheia do Espírito, que ela é boa administradora e tal. Enfim, essa é a história desse homem. Deixou a dívida para a mulher. E agora os filhos vão ser levados como escravo, o que a lei permite. E essa mulher está desesperada. Ela tem uma dívida, imagino que impagável, a ponto de perder agora, já perdeu o marido e agora perder seus filhos. Você não vai ver Eliseu perguntar quanto você deve. Ele não perguntou. Eliseu era o patrão do cara, porque ele era discípulo de profeta, Eliseu era o profeta da nação. Eliseu não arrancou o talão de cheque e perguntou, quanto é que a senhora está devendo? Qual é o tamanho do rombo, do buraco? Você se lembra o que Eliseu perguntou para ela? O que é que você tem na sua casa? O que é que você tem? O que é que você possui? E aquela mulher falou, eu tenho uma botija de azeite. É o que eu tenho. É o que eu possuo. É uma botijinha de azeite. Você conhece a história desse pouquinho de azeite? Deus multiplicou, essa mulher pagou a dívida e ainda viveu do resto, aplicou aquele restinho de azeite, viveu de juros. Rentabilidade. Quando o povo está com fome no deserto, os discípulos chamam Jesus e dizem o seguinte, vamos mandar a galera embora para casa comer, porque o lugar é deserto, a hora é avançada e os recursos são poucos. Jesus não reuniu a turma e falou o seguinte, gente, vocês estão com fome? Quanto de fome? A senhora come quantos pães? O senhor come quanto? Sabe aquela pesquisa que a gente faz às vezes no final da tarde em casa? Vai pegar pão com mortadela, quanto? Eu como 2, pai. 2. Eu estou de regime, como só meio, sem miolo. Muito bem. O outro come 1,5. Então já junta o 1,5 dela com o meio do outro, 2, 4. Faz aquela pesquisa. Na sua casa faz essa pesquisa também ou não? Vai pegar pizza. 2 pedacinhos só. Eu normalmente quando eu falo que eu vou comer 2 só, eu como 3,5. Eu não sei, eu sou igual o Ibope, eu deixo uma margem de erro, normalmente é para cima.
Normalmente é para cima, porque acaba vindo, né? Daí você vai experimentar isso aí também. Depois tem uma doce, mas é só eu, né? Vocês não, vocês comem menos, né? Tá, para cima de Moá. Jesus chega e pergunta o que para os discípulos? Quantos pães tendes? O que é que a gente tem? Quais são as armas? Quais são os recursos que nós já temos? O que nós possuímos? Gente, Bartimeu não podia ver. Ele era cego. Mas é interessante que ele podia um monte de outras coisas. Você vai ler o texto e você descobre que ele ouviu o tropel da multidão. Ele não via, mas ele conseguiu ouvir, escutar. E depois ele vai conversar com as pessoas, o que é que está acontecendo. Jesus está aí. E daí ele começou a gritar. Ele não podia ver, mas ele podia gritar. Ele podia ouvir. Ele podia falar. Em outras palavras, Bartimeu utilizou as armas e os recursos que ele tinha para alcançar o seu objetivo. E a pergunta que eu faço para você hoje: será que a sua obsessão por aquilo que está te faltando não está sendo a trava, a âncora, a algema que está te impedindo de prosseguir? Porque eu confesso para você que eu já vivi travado, paralisado na minha vida, agarrado nas coisas que eu não tinha. Eu não possuo, eu não tenho os recursos, eu não tenho as habilidades, eu não tenho as pessoas ideais do meu lado, mas Deus nunca se importou com aquilo que eu não tinha. Ele sempre me perguntou: o que é que você tem? Use aquilo que você tem. Quando Davi foi enfrentar Golias, tentaram dar para Davi algo que ele não possuía. Deu certo? Não deu. Pegaram a armadura de Saul, que era o cara mais alto da nação, e colocaram num adolescente, Davi. A Bíblia diz que Davi não conseguia nem andar com aquela roupa. Ô, gente, eu não sei aqui se alguém nasceu em berço de família rica, de posse e tal, mas a grande maioria de nós, da periferia, que nascemos usamos muita roupa dos outros na vida. Quem sabe do que eu estou falando? E não importa o tamanho da pessoa, vai ter que servir, vai ter que caber, entendeu? E, cara, o sapato não ficou bom, serviu, o pé está quase explodindo dentro, pedindo: me dá espaço aqui. Mas você faz caber, né? Davi botou, falou: cara, mas não dá, nem que eu queira não dá. E daí Davi foi com aquilo que lhe era familiar, peculiar, que ele sabia. Ele pega 5 pedrinhas no ribeiro, e são com essas 5 pedras que ele derruba o gigante Golias. Quais são as armas que você já tem, que Deus já te deu? Poxa, pastor, eu queria tanto casar, mas eu não tenho, sei lá, um cabelo bonito, eu não tenho um olho claro, eu não tenho o nariz ideal, eu não tenho as pernas da Ana Hickman. Deus abençoe, nem você, nem 99% da população mundial, eu não tenho. Usa o que você tem. Usa o que você tem, foca naquilo que você tem, suas habilidades, aquilo que você pode fazer, utilize. Olha o que Êxodo 4:2 vai nos dizer. Quando na sarça, Deus se encontrou com Moisés, e Moisés começou a apresentar para Deus inúmeras desculpas daquilo que ele não possuía. Ele disse que não sabia falar, que as pessoas não iam acreditar nele: eu não tenho isso, eu não tenho desenvoltura. Êxodo 4:2. Então, o Senhor lhe perguntou. O que é que Deus perguntou para ele, gente? O que você tem na mão? Deus não perguntou o que é que você teve, porque Moisés já teve muita coisa, ele
era de uma família de posses, agora fazia 40 anos que ele estava no deserto, trabalhando para o seu sogro. Deus não perguntou o que é que você acredita que um dia você terá. Tem muita gente hoje que de repente está quebrada financeiramente e fala, eu já tive muita coisa. Deus não está perguntando o que você já teve ou o que você acredita que um dia terá. O Senhor está perguntando para você o que você tem, o que você possui, o que é isso na sua mão. E a resposta foi, uma vara. Respondeu Moisés. Gente, o final dessa história você conhece. O que esta vara, o que esse cajado presenciou de milagres extraordinários, porque Deus vai usar aquilo que Ele já te deu. Tudo que Pedro precisava, depois daquela noite de frustração, sem pegar nenhum peixe, já estava dentro do seu barco. Jesus estava no barco e disse para Pedro, agora você volta para o mar e lance as redes. Não era nenhuma nova, nada. E se eu tivesse alguém que acreditasse em mim, se isso, se aquilo, se eu tivesse um contato, se eu tivesse relacionamentos X ou Y, use as armas que Deus já te deu. Mas é só um cajado. Experimenta jogar ele no chão para você ver. Se transforma numa serpente. Experimenta estender diante do rio Nilo. Toca na rocha em Horebe, atravessa o mar vermelho, coisas sobrenaturais vão acontecer com aquilo que é natural e está na sua mão. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer aleluia hoje à noite. Entenda isso e acredite nisso. Acredite nisso.